para mim está muito relacionado com o discurso e os contextos onde que esse corpo que produz movimento ele se encontra e qual é o diálogo que ele pretende desenvolver com nesse contexto, nesse ambiente. Então sempre a dança contemporânea, para mim, ela sempre tem uma relação de comunicação, mas também de provocação. Então hoje eu encontro artistas que desenvolvem seus trabalhos pautados em outras estéticas, mas que têm também essa característica provocadora. Não só aqui na Bahia, como no Brasil. Que para mim é uma pergunta sem resposta, na verdade. Eu não acho que tenha resposta. A dança como área de conhecimento, e aí nesse espaço a dança contemporânea ela ganha espaço, ela se empodera, né, por conta da reflexão, que é uma das molas mestras da dança contemporânea. Ela só se concentra aqui, nesse núcleo, em Salvador, nesses lugares. No resto do estado, a gente ainda consegue ver a dança mainstream, a dança que foi muito fomentada com a dança moderna e a dança popular regional, a dança do povo, a dança da cultura baiana, né? Das manifestações populares, que aqui no Brasil a gente tem muito e isso é mesclado demais. Acho que a América Latina inteira tem isso. As manifestações culturais são mescladas de dança, música, teatro, tudo junto. Olhar para isso e levar em consideração as ausências, perceber a presença da dança contemporânea em Salvador, para mim, ela fica vazia se eu não pensar na ausência dela no resto do estado e vice-versa. Perceber as diversas modalidades da dança, os aspectos que são construídos na dança do interior do estado, por exemplo, em cada região, e não considerar a ausência da dança contemporânea nesses lugares, fica difícil de trabalhar. Mas com os editais a gente conseguiu muita coisa nesse sentido. Então hoje eu posso perceber que essa dança contemporânea que estava concentrada aqui em Salvador, ela agora é propositora de ações em outras regiões. Eu vejo que os artistas da dança contemporânea, principalmente, eles já têm proposições voltadas para outros espaços que não os espaços da capital. E eu vejo também que grupos do interior começam a perceber que esse contato com a capital, que é meio um centro onde essa informação ela borbulha, é importante. Tá aí a dança contemporânea e as outras danças também. Todas as danças estão aí. E aí o que é mais interessante na discussão com esses artistas da dança é que eu acho que é da natureza, da nossa natureza, eu acho. Existe um compartilhamento das situações, das demandas, das necessidades, mas existe também uma proatividade no sentido assim de como estabelecer estratégias que sejam comum a todos, que possibilitem benefícios a todos. Não se pensa muito, aí a gente pode até meio que se distanciar um pouco da questão da dança, da produção artística em dança, mas pensar também no artista, independente do que ele produza, mas o que ele precisa para produzir, o que seria interessante para potencializar a criatividade dele, ou para potencializar infraestrutura, ou enfim, questões que são básicas para todos, né? E se tratando de política pública, é isso que tem que ser discutido. A questão estética o desenvolvimento, as transgressões artísticas, toda essa fruição, eu acho que isso vai além de toda essa questão. E é por conta dessa loucura que a gente corre atrás do burocrático, do organizado, de como é que a gente pode criar uma estrutura nesse sistema em que a gente vive que possibilite a nossa loucura. Eu acho que a viagem é essa, entendeu? E no colegiado de dança a gente consegue ter essa representatividade e as discussões são muito pautadas nesse sentido.
Aí é que tá. Na produção artística são ilhas. Quem fomenta essa aproximação ainda é o Estado. Seja para o bem, seja para o mal. O que seria isso, para o bem ou para o mal? Quando a questão é dinheiro, fomento, quando se necessita quando se necessita discutir sobre como é que a gente pode repartir as verbas para a produção artística, lota, todo mundo vem discutir. E aí todo mundo se encontra, e todo mundo troca as informações e todo mundo se sente no mesmo lugar. Se não for isso, se for qualquer outra questão mais estruturante para o setor, ninguém vem. Aí se divide. Quando tem essas questões quando são questões mais estruturantes ligadas ao setor da dança, a gente meio que faz piada, porque são as mesmas pessoas. Assim. Eu converso e dialogo com as mesmas pessoas já há 10 anos. E eu não vejo novas pessoas surgindo. E a gente vai meio que envelhecendo e ficando cansado também. Porque isso é um trabalho muito desgastante. Porque, na verdade, nós somos artistas. A gente quer produzir também do nosso lado. Mas a gente vê que para isso acontecer de fato, tem que ter uma galera trabalhando do outro lado. E não tem. Aí a gente para de produzir, arregaça a manga e vai pro outro lado, entendeu? E são poucos os que fazem isso. Eu sempre tomei a frente desde quando eu era bailarino. Eu era tipo assim, chefe de comissão dos bailarinos do teatro que vão discutir a questão do salário. Era eu. Então assim, sempre tinha, eu acho que tem uma vibe aí, é da natureza de algumas pessoas isso, né? Essa inquietação assim, com as questões sociais. Então assim, sempre foi assim. O que me amedronta um pouco a não participação. Por isso que se você vai ver no final da entrevista, quando você ouvir toda, que eu falo várias vezes, mas se a sociedade civil não se movimentar, porque essa é a minha neura, da sociedade civil se movimentar. Eu acho que precisa ter uma consciência maior de como... Isso é a experiência de gestor me trouxe. Falta muito ainda o artista de dança se entender como um gerador de trabalho, como algo importante para uma sociedade, de fato, não ficar só no discurso da importância da arte ou né? Não ficar só em algo quase filosófico, mas assim, real. E é real. É importantíssimo a produção artística. É importantíssima a pesquisa, é importantíssima a formação em arte. Isso é primordial para toda e qualquer sociedade. Então, mas isso tem que estar muito claro e entendido. Tem que estar entendido. E a formação que a gente tem, seja formal ou não formal, não traz isso. A gente pinta, a gente dança, a gente canta, a gente faz instalação, a gente faz filme. Só quando a gente começa a querer trabalhar com isso, que a gente percebe que tem uma vida para caminhar, para construir esse lugar nosso. Então, a sensação, quando esse profissional ele se impõe na sociedade, ele traz consigo todos esses valores históricos, sociais, políticos, enfim. E nós artistas, a gente esquece a nossa importância. Dificilmente a gente consegue acessar a nossa memória, né? A gente não percebe a nossa memória. A própria dança contemporânea brasileira, ela já tem uma memória. E essa memória não é acessada. Então assim, como me coloco diante de um gestor, no sentido de gerar essas demandas, se eu não consigo me perceber socialmente, historicamente, politicamente? Eu acho que esse artista, ele precisa se empoderar disso. Eu não estou falando do artista, não estou falando de mim, do artista já meia idade, que já batalhou pra caramba, entendeu? Não é esse artista que eu tô falando, não. Esse a gente tem um monte que é super antenado com as coisas e sabe da situação e tá lá lutando. Não é esse artista que eu tô falando. Tô falando desse jovem artista, desses meninos que estão fazendo vídeo com celular, dessa galera do hip hop que dança em qualquer lugar, das danças urbanas que estão pensando em outros espaços, espetáculos em banheiro, espetáculos em cozinhas. Então,
nessa vibe aí, nesse contexto que a gente precisa também jogar essa questão do pertencimento mesmo, social e político, de você se entender como um cidadão, um artista e um cidadão. Você tem direitos ali que te assistem e que te garantem o seu exercício, a sua loucura. Você tem que ter, entendeu? Você tem que enlouquecer. É importante isso.